Olá pessoal, saudações tricolores! Vocês estão me vendo hoje aqui, acertar esse óculos torto, que é uma desgraça, com a camisa branca. Não é a branca nova do Fluminense, que eu não gostei, parece uma camisa de camelódromo. Um dia eu acho que merece uma coisa, essa camisa branca do Fluminense eu não gostei, feia pra caramba. Eu não sei porque eles não fazem uma idêntica à do Campeonato Mundial de 1952, a Copa Rio. É a camisa branca mais bonita do Fluminense. Fazendo ela hoje, porque aquelas camisas eram pesadas, né? Como ninguém ficava trocando camisa, elas depois de um certo tempo começavam a ficar esbeiçadas. Devia ser uma malha, quando o cara suava, ela passava a pesar 5 quilos, que nem a bola quando molhava. Então, ia fazer uma camisa idêntica à de 52, mas não fazem. Aquela camisa, essa camisa branca que estreou ontem, a camisa de goleiro eu achei legal. Preto, o Castilho jogava de preto. Cinza, o Castilho jogava de cinza. Então eu achei muito legal as camisas de goleiro. Agora, a camisa branca, com todo respeito, não estou falando da confecção, a Umbro faz camisas muito gostosas de se usar. Agora, ela é feia. Camisa de time de várzea. Não tem a classe que nós sempre nos rogamos o direito de achar que somos classudos. A Fidalguia, o cacete A4, essa camisa ficou feia. Muito feia. Fala de outro time que tem uma camisa que eu acho que tá horrível. Aquela do Flamengo, o vermelho e preto também é assim. Também é horrorosa. Tem coisa que tem que ser mantida tradição. Essa camisa do Fluminense é feia. Muito feia. Mas eu tô com uma camisa branca que não é essa do Fluminense feia. É uma camisa muito bonita. Tô voltando aqui a falar daqueles clubes extintos do estado do Rio de Janeiro. Principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Clubes extintos da cidade do Rio de Janeiro. Do século passado, início do século passado, estou falando do Progresso Futebol Clube. Futebol Clube em inglês, Futebol Club. Olha a camisa aqui. Uma camisa bonita, toda branca, com essa faixa preta no meio. E ela... Óculos torto é uma desgraça, cara. Que não vejo direito. Então, o Progresso Futebol Clube virou Progresso em 1918. Ele foi fundado em 1914 por funcionários e amigos de uma loja de moda e tecido chamada Parque Royal. Então ele se chamava Parque Royal Futebol Clube. Jogou a terceira divisão, segunda divisão classe A, segunda divisão classe B, até que em 2019 ele começou a jogar a primeira divisão classe B. Era um negócio esquisitíssimo, aquela Liga Metropolitana de Esportes Terrestres, que eram duas ligas que brigaram, depois que terminaram. A de esporte terrestre virou departamento autônomo, depois que foi assumido pela FERJ. Naquela época nem era a FERJ, a Federação Carioca de Futebol. E era o Distrito Federal ainda por cima. E isso nos anos 30, se não me engano. Final dos anos 30, quando a federação, depois que juntou tudo, teve o profissionalismo. Quem não era profissional foi para o departamento autônomo, que eram basicamente os clubes da LMTD, que é a Liga Municipal de Esportes Terrestres, LMDT. E tem muito clube. Aliás, aquele deputado estadual do Rio, que foi candidato pelo PSOL, esqueci o nome dele, um gordo que é vascaíno, ele fez uma moção. Eu sou completamente a favor disso. Porque o Vasco, tem um dos títulos do Vasco de campeão carioca, que pertencia a essa liga. Porque eram duas ligas fortes, o Fluminense jogou nessa liga. Então, e o São Cristóvão jogou nessa liga e tem um título a mais que não foi dado para ele. E tem vários campeões carioca da época pré-profissionalismo, até 1930, 32, que o profissionalismo foi implantado mesmo a partir de 34, 35. Aí o profissionalismo começou com o Vasco de maneira obscura. Porque o Vasco gosta de arrotar, dizer que assim, negros foi o primeiro time de negros, não, Bangu era o primeiro time de negros, e que jogavam lá, não, os portugueses, que o Vasco, eu já falei isso aqui, o Vasco até 1980, quando você tinha no Rio de Janeiro Supermercados Leão, Supermercados Rainha, Mariterra, Disco, em 70, início de 71, começou a Sendas, em São João do Meriti, tudo português. Esqueci vários nomes, tá? Tem mais supermercados aí, com tudo de portugueses. Os caras despejavam dinheiro no Vasco, Fluminense devendo, Botafogo perdendo a sede em General Severiano, perdendo o campo, Flamengo atolado de dívida até aqui, e o Vasco sem nenhuma dívida. A portuguesada colocava a grana pesada.
E nos anos, quando o Vasco deixou só fazer regata e virou futebol, o Vasco, os jogadores do Vasco, muitos negros inclusive, não foram os primeiros. O Fluminense teve um dos primeiros negros do futebol, teve o Fluminense. O rapaz que botaram o apelido do Fluminense de pó de arroz, ele veio da América e ele era mulato escuro, mulato claro. Ele passava pó de arroz para, não sei se era porque ele queria clarear, por isso que chamaram o Fluminense de pó de arroz. Não teve racismo nenhum, ele jogava, ele veio transferido, ele quis jogar no Fluminense. E o Fluminense tinha um time de juvenil com jogadores escuros, isso em 1908. Eu tenho a foto aí, depois tem que pesquisar e mostrar. Mas o Vasco tinha um monte de negros, todos eles profissionais. Os portugueses pagavam para eles ficarem treinando, davam comida e eles iam jogar. Não aparecia salário, né? Mas dava casa, comida, né? Ah, o Vasco. Bom, mas esquece isso. O Vasco tem um título dado dessa liga. O São Cristóvão tem, vários deles têm. Então, esse político, que eu esqueci o nome, vou depois, quando eu editar, vou colocar o nome dele aqui embaixo, ele tem uma moção dele para que esses títulos, até o profissionalismo, sejam todos reconhecidos. Por exemplo, o Boa Vista Futebol Clube, sabe de onde é que é o Boa Vista? Do Alto da Boa Vista, Grande Tijuca. Tem um título, 1932. Aí você tem vários títulos, Del Castilho, Engenho de Dentro, esses times todos, Riachuelo, Andaraí, esses times jogaram essa liga e tem muitos que ganharam nessa liga, isso tem que ser reconhecido até 1932, se não me engano, 34. E, ó, teve 2 campeonatos cariocas, ninguém era profissional e eram carioca. Jogava às vezes o Botafogo numa liga, o Vasco na outra. Porra. Mas voltando aqui ao Progresso. O Progresso foi até 1924. 24 ele foi a única vez que ele jogou o campeonato Primeira Divisão Classe A, com Fluminense, Vasco. E em 25 ele foi multado em R$100. Não foi nem 100 mil reais, R$100. Porque cometeu um deslize e foi impedido de jogar o resto da temporada. Isso é a última notícia que se tem dele. Não sabe quando é que isso terminou. Mas é legal, né? Saber que existiu esse clube. É um uniforme bonito, um uniforme com meia branca. Porque todos os clubes, todos, 100%, eles usavam meias pretas. Inclusive, o nosso Fluminense, até o final dos anos 30, jogava de meia preta. Camisa tricolor ou camisa branca, calção branco, meia preta. O Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o América, todo mundo de meia preta. Eu não sei se é porque a meia sujava muito, que os campos eram meio vagabundos, muita terra também, e a meia ficava encardida, depois ficava feia, e ninguém trocava o uniforme no final do jogo. Mesmo porque muitas vezes no início a camisa era de algodão, e com o botão até lá embaixo. Então, depois eles começaram a trocar as meias. Mas é isso, a história do Progresso é essa. E quem quer essa camisa, ou qualquer uma daquelas que eu já mostrei, é só falar com o professor Kleber. Está aqui, ó, telefone e preço da camisa. Só ligar para ele, combinar se vai ser enviado, se vai pegar com a mão dele. Ele mora na Tijuca, mora na Praça Espenha, perto da Praça Espenha. É muito legal ter a coleção dele, eu tenho a coleção completa dele. Vem aí espera só um pouco. Vem aí vai ter um evento, que de alguma maneira eu estou fazendo parte dele. É uma exposição e 5 mesas redondas sobre os clubes extintos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Vai acontecer no Tijuca Tênis Clube. A exposição no Salão de Exposições de Tijuca. E as mesas redondas vão acontecer no Teatro Henriqueta Brieva, que é dentro do Tijuca. E ali vai ter gente, vai ter inclusive uma das próximas camisas é do Carioca Futebol Clube, o Carioca Esporte Clube. É uma camisa vermelha e branca com escudo verde também. É um clube que existe até hoje. Eu acho que foi para o salão. Eles foram campeões de segunda divisão, vão levar inclusive os troféus. Eu vi os troféus, não peguei, vi só a fotografia. Mas vai ter mesa redonda, 5 dias de mesa redonda, mostrando os clubes extintos do Rio de Janeiro, de repente até falando do estado do Rio também. Depois eu vou mostrar a programação, vou mostrar a data, a entrada franca. Tá? Vai ser em junho, no Tijuca Tênis Clube. Tá legal? Agora vamos falar do jogo de ontem. Já viram aí o preço da camisa, né? Vamos falar do jogo de ontem. É um jogo fácil, né? Tirando aquele pênalti escandaloso, nunca vi um negócio desse. Como é que o Fluminense, o Mário Bittencourt tem que fazer uma representação institucional pesada. Porque
Porque não é possível o cara ir pro VAR, o VAR chamar o cara, vem cá, foi um pênalti escandaloso. Não foi não. O cara não tinha nem condição de perder, o nosso jogador do Fluminense não tinha condição de perder o gol. Teria assim, se chutar para o lado, nem por cima tinha condição de tão dentro do gol que ele estava. E a bola vinha rolando. Sem goleiro. Ele no meio do gol, 3,5 metros para cada lado, ele não podia perder o gol. Com a bola rolando. Ele foi calçado. E não foi dado pênalti. E eu tive uma curiosidade antes de começar a gravar isso, depois de ver o jogo, e ver todos os sites de jornais e meios de comunicação, páginas de UOL, Yahoo, essas coisas todas elas que falam do jogo, falam que foi um pênalti escandaloso. Então, acho que eles mereciam. O Daronco está com um problema sério de ou perseguir ou de ser leviano. Leviano porque eu estou sendo honesto, estou sendo legal para não ser processado. Mas fora disso, foi um jogo muito fácil. Marcelo acabou com o jogo no primeiro tempo, depois cansou, aí errou uns 2 ou 3 passos no segundo, saiu cansadão. Jogamos tão bem que o Ganso não fez falta. Foi tranquilo o jogo, não tenho nem o que falar. O que eu posso falar é que o tal Alexander joga muito. Eu concordei com o Beto Meyer ontem, no Twitter, quando ele escreveu que ele podia tomar muita porrada, mas ele achava que o Alexander é melhor que o Alexander é melhor que o Marcelo, também acho. No momento, acho. Pode ser que daqui a pouco ele tenha uma queda e acabou. Não que o André seja porcaria, não, o André é um craque. Mas eu acho que o Alexander tem tudo para ser muito mais craque que o André. E acho que o Fluminense tem que brigar muito, se já vendeu o André, segurar, porque eu já soube que já está acertado. Só vai no janeiro do ano que vem. Dia 1º de janeiro ele sai do Fluminense. Mas o Fluminense tem grande chance de disputar todos os títulos. E depois no segundo semestre tem a Libertadores, o Fluminense vai estar na Libertadores no segundo semestre. Tem a Copa do Brasil, o Fluminense vai estar na Copa do Brasil no segundo semestre. Isso aí representa muita grana. Se o Fluminense ganha 2 torneios desses, vai entrar muitos milhões de dólares. Que eu acredito, peço encarecidamente ao Mário. Todo mundo sabe que eu tenho várias restrições ao Mário. E tenho um medo danado de quando ele sair, acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Peter Sinsen. Olha, tinha um buraquinho aqui, não é um buraquinho, não, nem uma búrica, para quem joga bola de gude, jogou bola de gude, não é uma búrica, é uma cratera do maior vulcão do mundo. Então, se ele ganhar um torneio desse, já que ele tem esses acertos de 2 anos, 3 anos para pagar aquelas dívidas, que ele tem que ter 100 milhões, 90 milhões por ano, se sobrar 60 milhões, que ele não gaste em jogador, nem contrate jogador de 1,5 milhão. Dá para contratar que nem o Atlético Paranaense faz. Nossa torcida existe e é muito foda. A gente está lá. Se o time for bom, tiver um bom treinador como nós temos hoje, o time joga bem, porque o futebol caiu muito de nível. Então a gente consegue fazer um time razoavelmente barato em relação aos grandes times e paga a dívida. Faz o clube ficar solvente, porque na hora que tiver que virar SAF, não vai ser uma SAF para pagar a dívida, vai ser uma SAF para fazer time e ganhar tudo. Então eu espero que o Mário faça isso. Vai virar o maior presidente da história do Fluminense. Mas tem que ser claro, não pode ser uma coisa opaca, não pode ser uma coisa que ninguém sabe como é que tá. É isso aí, gente. O jogo de ontem foi muito tranquilo, não dá nem para comentar. Foi 3, era para ter sido 6. Se tivesse sido 6-0. No segundo tempo, o goleiro fez umas 4, 5 defesas espetaculares e o Fábio não fez nenhuma. O jogo inteiro. Eles não ofereceram perigo em nenhuma parte do jogo. O jogo vai ser lá. Está praticamente classificado. Não falo que está classificado porque a gente tem aquelas vergonhas, tipo América de Natal. A gente tem uma vergonha, como foi a maior vergonha que eu vi além daquela do América de Natal, foi Fluminense e Cruzeiro, no Maracanã, quando o nosso técnico era o Hugo de Leão. O Cruzeiro deu uma virada em cima da gente com 9 jogadores contra 11, nos anos 70, no início dos anos 80, um negócio desse. Mas foram as 2 maiores que eu vi, além daquele jogo Fluminense Vitória, que foi recorde de público até ano passado, com o Vanderlei Luxemburgo, que a gente estava com 1 a mais e perdemos o jogo de virada. Também foi um terror. Então a gente não pode falar que está classificadão. Se tivesse feito 6-0 ontem, estaria. Mas 3-0 é um jogo que a gente está com um pé na vaga e outro pé está no ar para pisar na vaga. Todos jogaram bem ontem, com exceção do Alexandre Jesus, que foi vaiado. Foi muito chato ele ser vaiado, porque a vaia na realidade não foi para ele. A vaia foi para o Fernando Diniz. E para quem comanda o futebol do Fluminense, a comissão técnica, que está dando chance demais para esse Alexandre Jesus. Ontem deram uma chance para ele não foi de 5 minutos, foi uma chance de 10, 15 minutos. Ele não joga nada. Ele não é jogador para o Fluminense. Fora disso, foi tudo tranquilo. Queria avisar para vocês que
semana que vem, depois do jogo do América, Fluminense América, eu vou estar fazendo pós-jogo no Cantinho do Laranjal, Panorama Tricolor no YouTube. Era para fazer hoje, ontem, né? Mas eu estava sem Amazon, não tinha Amazon Prime e não fiz. Tá legal? É isso aí, gente. Saudações tricolores e até para depois no pós-jogo e depois no próximo Leiteria.